noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate e o clássico de ontem ainda repercute muito. Vitória importantíssima do Corinthians contra o Palmeiras. Palmeiras que dentro de 48 horas tem uma decisão fundamental para o ano contra um Atlético Mineiro que conseguiu segurar o São Paulo mesmo com o time reserva. A propósito, falaremos também do São Paulo com enormes dificuldades para se entrosar e um Santos que começa a ficar ameaçado de rebaixamento. E o Flamengo do Renato Gaúcho, hein? Acabou o gás, é? Bom, tem muito tema legal para você. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Mesa Redonda está no ar. Hashtag Mesa Redonda. Mas tem cada prêmio, cara, que até eu vou meter hashtag Mesa Redonda hoje. Voltamos já. Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Prepare-se. Tem prêmio, ó. Mas, além do programa, né? Hoje a coisa vai pegar, Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Vem participar com a gente. Entra lá, gazetesportiva.com. A derrota do Palmeiras no derby pode influenciar negativamente no duelo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. Para você ganhar um desses presentes, ser um dos meus presenteados aqui nesta noite, você precisa colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter, porque cada vez que a gente vai subindo nos Trending Topics, os prêmios vão ficando cada vez mais legais. Então dá só uma olhadinha no que a gente preparou para hoje. A bola, presente da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André, mais uma camisa alusiva do Palmeiras tamanho G, também presente da loja Gol de Placa, tá certo? Segundo presente da noite, uma camisa do Corinthians, tamanho G, mais um squeeze do Corinthians, que é um presente da loja Pass Stock. É isso? Pass Stock. Muito legal, né? E este terceiro presente da noite é especial, mas só se a gente chegar num dos 3 primeiros assuntos nos Trending Topics. É uma cadeira gamer do Santos, presente da loja WAW Design de Santo André, lá no ABC Paulista. E essa loja, a WAW Design, ela manda essas cadeiras, você pode comprar online e ela manda para o Brasil todo, tá certo? Então, essa cadeira gamer, só se a gente chegar num dos 3 assuntos mais falados dos Trending Topics. Combinado? Então tem que colocar hashtag Mesa Redonda. Quando você escutar essa campainha, é porque um dos prêmios vai sair durante o programa, tá bom? Claro que a cadeira vai ser numa hora bem especial. E não haverá repetição, é bom saber, tá? Não tem repetição. Perdeu, dançou. Não perdeu, dançou. Não vou repetir. Olha, hoje nós temos uma alegria imensa, um grande jornalista, um grande representante da nossa classe está conosco hoje. Vamos ver. O nosso convidado de hoje tem o Mesa Redonda como um dos programas favoritaços dele. Isso pesa demais. Arnaldo Junqueira de Souza Ribeiro é jornalista, trabalhou em um montão de veículos de imprensa, com destaque para a revista Placar, para os canais ESPN e para o Sport TV. Atualmente, o Arnaldo tá lá na TV Cultura, no Portal UOL e ainda no canal dele no YouTube. Sempre pistola, né, Arnaldo? Se não vencesse hoje, não teria salto na tabela, não teria confiança, não teria nada, não teria perspectiva. Seja muito bem-vindo, Arnaldo Ribeiro. E ó, pode ficar pistola aqui também, rapaz. Tem problema não. Muito boa noite, muito bem-vindo, Arnaldo Ribeiro. Obrigado, companheiros. Obrigado, Flávio. Programa da minha geração, né? Então, programa esportivo da minha geração, uma honra estar aqui em companhia tão ilustre. Obrigado. Olha, fique à vontade. E vou ficar pistola dependendo do tema. Quanto mais, melhor. Exatamente. Quanto mais, melhor. Fique muito tranquilo. Você é muito bem-vindo aqui. Realmente todo mundo admira o seu trabalho. Você já percebeu isso quando chegou aqui. Né? Obrigado. Todos lá. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Feliz com o que viu no final de semana, mestre? Feliz, gostei do final de semana. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço aí pro Arnaldo, com quem eu não concordo com uma palavra, mas é um cara adorável, viu? Você sabe que eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida, viu? Queridaço. Só que não dizem que eu sou adorável. Os caras falam que você é um e tal. Helena é um queridaço. Abração, Helena. Legal, bacana. Bom, vamos botar a bola para rolar. Chico Lang falou, e aí? Aliás, boa noite, Celso. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Paulo César, boa noite. Olha, Flávio, hoje eu vou deixar para o Arnaldo ficar pistola. Porque hoje, meus amigos, hoje eu estou em estado de graça. Encontrei o Chico Lang aqui, ele deu um tropeção na porta.
Aí eu vi saindo sangue do dedo, ele ria. Eu falei, Que maravilha. tá tudo bem. Uma coisa linda demais, tranquila, sossegada. Silvinho, nunca critiquei. O cidadão na quarta-feira me convidou para um duelo. Desafio. Num desafio, porque eu defendi o Silvinho e ele era contra. Caiu o duelo. Não cairá, ele será realizado em breve. Adiamos. Mas, porque ele vai mudar de ideia. Ele é o meu querido Flávio. Chiquinho, paz e amor, entendeu? Eu sou um cara dinâmico, eu acompanho o movimento das coisas. Né? Eu não tenho culpa se o cara, de repente... fica parado é posse, né? Está começando a dar um jeito no time. Então, se ele está começando a dar um jeito no time, méritos para ele. Agora, se fosse o presidente do Corinthians, não tinha colocado ele, tinha colocado o outro, mas se está dando certo, então vamos lá. Ué. O presidente do Corinthians queria colocar o Renato. Os caras estão querendo matar o Renato lá, viu? Em uma semana mudou tudo. Boa noite, meu caro Miller, tudo bem? Boa noite, Flavito, tudo bem? Prazer, bacana, legal. Vamos pôr a bola para rolar então? Vamos ver como é que foi o mega derby de ontem. E ontem foi legal para valer mesmo. Olha como faz diferença, né? Trazer caras rodados, como a coisa muda. A gente cansou de ver 0x0. Ontem não teve nada disso, não. A coisa pegou mesmo, vamos ver. O derby foi legal, hein? Cheio de emoção. Só faltou estádio lotado. O jogo foi muito bem disputado, com muita qualidade técnica dentro. Um derby, eu tenho acompanhado, mas um derby, assim, para mim, um dos últimos, dos melhores. Teve valentia, irritação, jogador nas nuvens, técnicos pilhados querendo jogar a um passo de entrar em campo, juiz no controle, VAR quietinho. Rivalidade não faltou. E de quebra, lei do ex. Por muito que eu possa estar aqui a falar questões técnico-táticas, o jogo acaba por ser resolvido numa ação individual de um jogador do Corinthians. O ex-periquito virou gavião. Roger Guedes participou de todos os gols. Além de um impedido, fez os dois que valeram. Até o do empate do Palmeiras desviou nele. Silvinho apostou em Guedes. Renato, Juliano, William, o quarteto. Nós, desde o princípio, montamos com essa intenção, com essa vontade de ter realmente a qualidade do meio-campo, uma primeira saída bem limpa e poder usufruir do jogo. Os titulares absolutos da meta, gigantes, Everton e Cássio, fizeram o que deles se espera. Fecharam a porta, grandes defesas. A trave também deu uma mãozinha. Mas a rede de ambos balançou. O Timão abriu o placar no primeiro tempo, na raça, lutando e tabelando bonito. Numa coisa que num derby tu tens que ter, que é a agressividade nos duelos. Quando nós olhamos para o gol que sofremos e a forma como nós abordamos o lance, é muito fácil de identificar que nestes jogos as divididas são fundamentais para nós as ganharmos e não podes sofrer um golo desta maneira. O Verdão igualou com Gabriel Menino pegando o rebote de prima. Podia ter virado, criou chances também na etapa final. O futebol é isto, o futebol penaliza muito quem não faz golos. Portanto, não adianta dizer que fizemos um jogo bem conseguido, que rematamos 16 vezes à baliza e o nosso adversário rematou 8, que rematamos 5 no golo e o nosso adversário rematou 3, porque no final o nosso adversário ganhou, levou 3 pontos e nós não levamos nenhum. Portanto, a verdade é esta. A construção da vitória alvinegra estava ensaiadinha. Fluiu demais o nosso jogo, nós tivemos muita transição com inversões de bola, ficou muito bom. Melhor ainda quando o Roger Guedes decidiu pegar a bola, acabar com o jogo e com 2 mini tabus. Quebrada a invencibilidade do Palmeiras em cima do Corinthians, não perdia o derby há 7 jogos, perdeu e pela primeira vez perde também o Abel Ferreira. Até então, em 4 confrontos, ele havia vencido 2 e empatado 2. Na noite de sábado, amargou a derrota. Feliz porque eu nasci no clube,
sei o quanto representa vencer um derby e o nosso torcedor merece. Merece domingo passar bem, desfrutar, alegrar por a camisa. Volto a dizer, um adversário muito complicado, mas a vitória foi nossa e nós fizemos por merecer. Arnaldo Ribeiro, e aí? O que você achou do derby? Te decepcionou? Te fez feliz? O que você pode dizer? Eu gostei muito, achei um jogo... A gente passou uma semana depois do Palmeiras e Atlético discutindo qualidade do jogo, um jogo todo disputado e tal, que teve, digamos, muita luta, muita marcação, mas um jogo... E aí, felizmente, poucos dias depois, tivemos um jogo melhor. Para mim, esse jogo marca para o Corinthians um divisor de águas. Acho que o Corinthians é uma vitória, como o Silvinho falou, ninguém sai do derby do jeito que entrou. E acho que o Corinthians pode, agora com essa vitória, com o quarteto jogando pela primeira vez junto, fluindo, sonhar de fato com coisa maior no campeonato. Antes era uma questão, não sei o quê, será que tem time para chegar? Tem time com esses jogadores para chegar. O nível melhorou, Flávio, como você falou. O nível do time do Corinthians é outro hoje. E do outro lado, nós temos que analisar o seguinte. O Palmeiras se colocou numa situação difícil. O Palmeiras, se não passar do Atlético, e é muito difícil passar do Atlético, ele talvez passe uma temporada em branco, com todo esse time que o Palmeiras tem. O Palmeiras caiu no Paulista, o Palmeiras caiu na Copa do Brasil, o Palmeiras só tem a liberdade, e não vai descontar 8 pontos do Atlético no Campeonato Brasileiro do jeito que cada um está jogando. Não vai descontar. Então o Palmeiras tem uma situação pós-derby complicada. O Abel falou do número de finalizações e tudo mais, uma semana para ele era muito importante. A semana dos duelos com o Atlético e o derby no meio. Ninguém queria um derby no meio de jogos da Libertadores, né? Porque as sequelas, elas são inevitáveis. E acho que o Palmeiras joga muito pressionado em Belo Horizonte na terça-feira, depois de perder esse jogo. Ô, Michele, você não acha que o Roger Guedes já começa a se credenciar para o troféu Mesa Redonda? Com certeza. Sim. Aliás, gente, as inscrições, participação sua para o troféu Mesa Redonda já pode acontecer através do site troféumesarredonda.com.br. Entre lá, troféumesarredonda.com.br. A Lux Color está com a gente nessa 18ª edição do Troféu Mesa Redonda. Olha, atingimos a maioridade. Maravilha. Com a Lux Color com a gente. Então, troféumesarredonda.com.br, já pode votar e eleger aí os melhores do ano. Bacana. Mineira, poxa vida, a gente está acostumado a ver os clássicos feios. Dessa vez, acho que todo mundo gostou, né? Boa noite, Flavio, sem dúvida nenhuma, né? Foi um jogo bom, disputado, né? O Corinthians, é claro que é sempre mais perto, né, do gol do que o Palmeiras, né? Acho que o Corinthians ele teve mais alternativas positivas, né? Objetivas, né, para vencer o jogo do que o Palmeiras, né? Quando eu ouço a entrevista do Abel Braga Abel Ferreira, né? Dizendo que o futebol é decidido nos detalhes, parece que ele descobriu a América, né? Porque foi outro Portugal descobriu o Brasil, né? Não, ele faz uma coisa assim, olha, 8 chute contra 5, 3 contra 2, quer dizer, a estatística sempre fica na média. E é uma estatística mentirosa. Então você está falando tudo óbvio aí, o seu time não está jogando nada, já tem um bom tempo. O Palmeiras não está jogando bem, tem muitos jogos. O Palmeiras não está bem, o ambiente, a atmosfera é negativa. E reflete dentro de campo. Corinthians não, o Corinthians vem numa ascensão muito grande, né? Hoje a gente tem que, né, como o Chico diz, tem que aplaudir o Silvinho, porque ele pegou o time ruim lá atrás e colocou numa posição boa hoje, e com o time com a qualidade agora, ontem ele entrou com um esquema muito avançado, com um Cantígio, só que homem de marcação, que não marca ninguém, mas joga. Quer dizer, o Corinthians ontem mereceu a vitória pelo que fez dentro de campo. E o Abel, com as suas declarações, né, transcendentais, não engana ninguém. Então, Flávio, se você me permite, me chama muita atenção quando eu vejo um treinador e ele fala algo que ninguém viu, só ele. O Silvinho, perdendo ou ganhando, você observa as declarações, ele tem sentido. O Abel falar que o Palmeiras ontem foi protagonista no jogo. O primeiro tempo foi todo do Corinthians, o Palmeiras chegou uma vez e fez o gol no final. O Corinthians foi melhor. É verdade que, quando o Corinthians fez 2-1, o Palmeiras estava ligeiramente melhor. Mas nem de longe o Palmeiras ontem foi o protagonista diante do Corinthians. E aí, no caso, a gente tem que reverenciar o Silvinho, sim, pela coragem. O Arnaldo falou do divisor de águas, das sequelas que fica de um lado, de outro. É bom lembrar que o Corinthians teve 2 treinadores demitidos depois de derrotas para o Palmeiras. Isso, o Thiago Nunes e o... Roger.
Roger, Não, o Wagner Mancini. O Wagner Mancini. Isso. Mas, Os dois mas eu me lembro também do Carille, em 2017, que estava balançando antes de um Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, com 1 a menos, venceu por 1-0 o gol do Jô, embalou, chegou a ser campeão paulista e campeão brasileiro aquele ano, sendo a 4ª força. Não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não. Mas dá um moral para esse time que até então lutava para não cair, para ser meio de tabela com os reforços que chegaram. E aí a coragem dele num clássico local, Cantígio, que melhora a saída de bola do Corinthians. O Corinthians estava com muita dificuldade para sair jogando, porque não tinha essa qualidade. O Gabriel não oferecia isso. E ao mesmo tempo passador para muitos caras de qualidade. O William, o Roger Guedes, o Juliano e o menino GP, que fez uma partidaça ontem. Sabe? Então, o Silvinho teve o mérito da coragem. O Corinthians jogou e mostra que pode sonhar muito mais alto. Se não nessa temporada, terminar de maneira digna, conquistar uma vaga para a Libertadores, mas até pensando numa próxima temporada. O Corinthians ontem foi melhor que o Palmeiras. Isso não se discute, por mais que o Abel fale que foi decidido num lance individual. Não foi decidido num lance individual. Paulo Sérgio. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, essa questão do lance individual, se começar a jogada do segundo gol, da onde saiu das mãos do Cássio, o João Vitor veio carregando a bola, Vitinho sozinho foi, entregou pro Roger Guedes. O Roger Guedes, sem dúvida nenhuma, qualidade técnica, foi lá e fez o gol, aonde ele já estava cansado. Naquele momento do jogo, ele já estava muito cansado. Até o primeiro gol também, roubada de bola do Renato. O Renato passa para o Juliano, com categoria, toca para o Rogério Guedes, gol. E agora eu vou falar uma coisa, imagine nós pensávamos naquele Corinthians de uns meses atrás, hein? Que só tinha o Mosquito para resolver. Mosquito dependente. Hoje você já vê outra qualidade no time, Com você vê 40% jogador do time titular, né? Como? 40% Sim. de troca, né? 4 jogadores de 10, né? Trocou 40%. Não é pouca coisa. Não, mas hoje nós já temos jogadores com qualidade, né, Flávio? Você já vê um futebol mais envolvente, você vê um futebol com mais alegria. E lógico que o Corinthians jogou na medida do possível. É aquilo que eu queria que o Canhão tivesse aqui hoje, hein? Né? O Canhão tinha que estar aqui hoje. Semana passada eles falaram só Palmeiras, só ia dar Palmeiras. Aí, ó. Meu caro Chico Lang, você vai se curvar a Silvinho Mitchell? Olha, o meu caro o Flávio Prado e companheiros de mesa, vejam que como é importante um treinador conhecer o futebol aonde ele está participando, né? Eu vou falar do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não sabia quem era o Roger. Não sabia do que aconteceu com o Roger no Palmeiras. E o que aconteceu com o Roger no Palmeiras foi um bullying. Foi bullying que aconteceu com ele. Ele foi amarrado, não queria participar de uma festa de aniversário, nem era aniversário dele, amarraram ele no meio campo, deram ovada. Aí depois ele discutiu com o Felipe Melo, quase saindo na porrada. Ele saiu brigado do Palmeiras, foi colocado em segundo plano. Evidente que um cara desse que está no time adversário ia querer devolver o troco. Tá na cara. Não tinha que amarrar ontem, Chico? Tinha que amarrar ontem, não quando amarraram lá no campo. Se bem que o Abel Ferreira, não era o treinador na época. Era o Eduardo Batista, né? Que deixou essa palhaçada acontecer com o Roger Guedes. Mas o Roger Guedes guardou aquilo. Tanto é verdade que no finalzinho do jogo, a gente não vê isso nas câmeras de televisão, a gente vê isso num vídeo da internet. Ele está saindo de campo, ele abraça o Duílio e fala assim para ele: eu não te falei? Quer dizer, ele avisou o Duílio que ia acabar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras estava aqui com ele. Ele estava com o Palmeiras por aqui, né? Ele diria o seu peru por aqui. Não é verdade? Parecido o seu peru. Então, quer dizer, eu acho que o conhecer o futebol brasileiro é o primeiro passo para qualquer treinador estrangeiro. Ele não conhecia, ele não sabia desse detalhe. E, como disse o Paulo Sérgio, que é macaco velho, ele sabe muito bem das coisas que acontecem dentro de campo. Ele estava cansado, estava caído pela ponta, porque ele não aguentava mais correr pelo meio. Já não dava para jogar de centroavante. E foi pela ponta, sem Renato Augusto, sem o William, que saíram também porque estavam piados, né? Piaram na curva, já não aguentava mais correr. E saiu essa jogada que o Paulo descreveu tão bem. Começou lá com o Duqueiroz, foi para o Vitinho, do Vitinho para o Roger Guedes, uma finta espetacular em cima do Gabriel Menino, que não é mau jogador,
Né? Não, e nós estávamos conversando aqui há semanas atrás, o Miller, né? Dá um fundo para ele. Não precisa, deixou ele cortar para dentro. Deixou ele cortar para dentro, um abraço. Ele que gostava de fazer. Quando o Miller chegou aqui, eu falei, Miller, o Roger Guedes fez um gol igualzinho que você fazia. Então, quer dizer, eu acho assim, tem que conhecer o futebol brasileiro antes de mais nada. E o Arnaldo foi felicíssimo. É um divisor de águas? É, sim, senhor. É divisor de águas, sim. Vai depender muito desse jogo para decidir com o Atlético Mineiro agora, terça-feira que vem, às 9h30. Transmissão do SBT, nossos amigos lá. Um abraço a eles. Vai influenciar? Vai sim. Porque na entrevista coletiva que ele deu, só me estendendo mais um pouquinho, ele falou que ia chamar a atenção de um rapaz que tinha 19 anos. Que foi talvez por causa dele, desatenção dele, que saiu o gol no Corinthians. Quem é o rapaz de 19 anos? A minha avó? Não, é o Gabriel Menino. Quer dizer, ele ia dar uma bronca no Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino foi fintado pelo Roger Guedes. Ele disse isso. Quer dizer, é inabilidoso, ele não sabe levar coisa. E quando dizem que ele perdeu o vestiário, eu acredito. E enquanto isso, que ele perde o vestiário, do outro lado o Silvinho vai ganhando o vestiário. Então, quer dizer, é um time em decadência, o Palmeiras. Está em baixa, Calma. Palmeiras está em baixa, Palmeiras está em baixa e o Corinthians está em ascensão. E na hora certa, que nós estamos na terceira rodada do segundo turno. Quantos pontos está um e outro aí, alguém lembra? Diferença? Porque a gente pode, de repente, aqui fazer um desafio. Diferença, acho que 3 pontos. Então, será que o Corinthians vai terminar na frente do Palmeiras? 3 não, 6. É uma aposta que pode me interessar. Flavito. Pois não, Miller. Flavito, o negócio é o seguinte, o problema não é que o Palmeiras esse resultado vai influenciar para o próximo jogo. É que ele já vai influenciado negativamente pelas más partidas que vem jogando. Eu gosto muito de detalhe de campo, porque eu gosto de técnica, né? Mas não quero ser treinador nunca. Por que você não quer ser? Já foi. Não, porque eu não tenho paciência com jogador ruim. Até porque o Leverkusen, Flavito, dizia assim, olha, time que ganha dividida, se não ganha o jogo, não perde. O primeiro gol do Roger Guedes, você viu o lance? O Renato Augusto estava caído no chão. Ganhou do Dois jogadores do Palmeiras vieram com o pé mole. Patrick de Paula e o outro, não lembro agora quem é o Gabriel Menino. Lua. Dois jogadores do Palmeiras, Flavito. O Renato Augusto caído no chão, Paulo. Desequilibrado, quer dizer, ele está em desigualdade, né, em relação ao adversário. E ele consegue ganhar a bola e dar o passe que resulta no gol, bonito gol do Roger Guedes. Para você ver, uma perda de dividida, o Patrick de Paula nem dividiu a bola. Ele foi para não ir. E o Renato Augusto ganha a dividida, que nem aconteceu. E aí resulta no gol do Roger Guedes. Para você ver que esses detalhes que o Abel e Paulo falou, Chico? Esses detalhes que ele falou, realmente, esses detalhes estão tirando o Palmeiras do título brasileiro e podem, eu tenho quase certeza que vão tirar o Palmeiras da Libertadores na semana que vem. Mestre Helena, esse jogo vai ter essa influência direta que o pessoal está entendendo que sim, inclusive é o tema da nossa enquete no jogo de terça-feira? É muito provável que sim, porque o Palmeiras deve entrar muito, digamos, afobado, né, para tentar recuperar um pouco do prestígio que está perdendo nessas últimas rodadas no Brasileirão. Mas acontece o seguinte, esse Corinthians que está aí, não é do quarteto, é do sexteto, que começa com o Cantinho e passa também pelo menino Gabriel Pereira. Esse Corinthians vai fazer o Chicão rir as gargalhadas até o fim do ano. Entendeu? E o torcedor do futebol, aquele que gosta de futebol, esse também vai rir. Vai se divertir com esse time do Corinthians. Agora, o nosso querido Abel Ferreira, numa entrevista na rádio que eu ouvi, disse que o Corinthians fez o segundo gol porque o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, não deram pontapé no adversário na saída de bola. Quer dizer, sabe, esse é o conceito que esse infeliz tem do futebol. Com um elenco desse tamanho, com essa qualidade, ele está pregando o pontapé salvador. Quer dizer, é reduzir o futebol
a um nível, eu diria que talvez digno do que representa esse país lá fora. Flávio, eu só queria colocar uma situação. Não, só muito rápido, não perder o fio da meada do Abel. De novo, porque existe uma tolerância com ele, porque ele foi campeão da Libertadores, é algo difícil, foi campeão da Copa do Brasil, mas quando ele foi contratado, me lembro bem, demitiram o Mano Menezes, demitiram o Filipão, porque que foram atrás do Miguel Ângelo, que eles queriam futebol ofensivo. Mas eu quero colocar essa situação em cima do que você está falando. Nós estamos mostrando o gol do Corinthians a partir do momento que o João Vitor sai de lá de cima. João Vitor mesmo, né? Tá bom. Um segundo antes, por que a bola vai lá? Porque ela toca na trave. O Verón chuta, a bola bate na trave, por pura sorte não entra, porque o Cássio não teve interferência, nada. Ela não entrou porque não entrou. Vocês estariam falando a mesma coisa se a bola do Verón entrasse? Do mesmo jeito. Não, mas será? A questão, Será? O Palmeiras ganhava o jogo. A questão é a concentração dos jogadores do Palmeiras. Mas teria ganhado o jogo. A equipe do Corinthians no finalzinho tá bem cansada. Você viu o Juliano? O Juliano também já tá cansado, jogou muito. Bom jogador, jogou muito. Aí você pega o GP cansou também. Então você pega Juliano cansou. A maioria dos jogadores cansaram. E aí o Palmeiras começou a crescer na partida. E um lance só define toda a jogada. E aí que você... Mas já teve também a bola mas do aí nós estamos dando razão pro Abel. Nós estamos dando razão pro Abel. Foi questão de detalhes. A bola do Verón entra, muda toda a história. Flávio Prado, eu ouvi de muitos colegas de imprensa que no jogo passado, entre Atlético e Palmeiras, o Hulk bateu o pênalti na trave. Então, bola na trave é erro, não é acerto. Não, eu concordo. Dá uma pessoa. Então não devia dizer que a bola bateu na trave. Não. Bateu na trave, então foi erro. Não foi acerto. O Chico tem razão, e eu acho que um pouco vai o que o Miller estava analisando sobre o Palmeiras, não só no derby, mas nas últimas todas as partidas. Então, o Palmeiras poderia ter vencido no chute do Gabriel Verón chutando na trave. Agora, o Palmeiras vem de partidas ruins, vem apostando todas as fichas na Libertadores, e na Libertadores, na sua casa, fez uma partida covarde. Fez uma partida covarde. Ou estratégica. Ela fez uma partida... não sei, eu acho que ela foi... Ele colocou como sendo uma estratégia. Depois nós vamos até ver São Paulo e Atlético, que foi 0-0 também, e foi um jogo pelo um outro campeonato, que o São Paulo também, mas o São Paulo, na casa dele, teve mais ousadia, um time motivado no segundo tempo do que o Palmeiras durante 90 minutos. É isso aí. E isso, eu acho que o Abel, do jeito que ele arma o time, ele só tem um álibi quando ele vence. É isso porque aí. ele não convence, o time não emociona. Gente, se ele vencer? Mas, se ele for pra final da Libertadores de novo? Mas também vai muito de jogadores individuais. Sim. O Luiz Adriano, onde ele estava no jogo? O Patrick de Paula é um jogador que nós conhecemos esse jogador, é um jogador muito técnico, muito bom jogador, mas ele está longe. Mas isso não é culpa do jogador? Não pode. Isso não é culpa do jogador? É culpa do jogador que eu estou falando. Você não pode aceitar esse argumento de que foi uma estratégia o que aconteceu no Allianz Parque na terça-feira. Pode até ter sido. Assim, uma coisa é você anular os pontos fortes do seu adversário e outra coisa é você abdicar de jogar quando você tem a bola. O Palmeiras se classifica com empate. O Atlético não. Não é, mas é verdade. O Palmeiras classificou empate. O Atlético não conseguiu fazer gol aqui, vai fazer lá em Minas. Não sei. Não sei, aguardemos. Não sei. É possível. O Flávio tem razão, porque o resultado foi bom para o Palmeiras na terça. O empate sem gols em casa, ele serve. Porém, o que nós estamos discutindo é que o time do Abel, o Abel, ele só tem o resultado em sua defesa. Sim. Ele não vai ser elogiado nunca pelo resto, pelo que produziu e tal. Eu concordo. Se ele não ganhar, não tem nada. E dessa vez ele não ganhou o Paulista, ele não ganhou a Copa do Brasil, ele não vai ganhar o Brasileiro. Então ele só tem a Libertadores. Então a única defesa do trabalho dele, como o Celso falou, é o resultado. Gente, mas é um só que vou te contar, hein? Um ano ele ganhar 2 Libertadores, o Palmeiras de mais de 100 ganhou uma. Vamos lembrar que ele foi eliminado pelo CRB em casa, que ele perdeu o título por São Paulo em 2 jogos covardes. Que ele ganhou uma Libertadores com 10 jogos no Brasil. E foi 4º lugar no Mundial, perdendo pro Tigres e pro Al-Ahly. Ô, Flavito, não tem... Amanhã é a representação de todos os times. Isso é normal. Se eu sou um treinador do Palmeiras, eu chego no vestiário, hoje tem os analistas transcendentes de desempenho. Então, o analista, se eu fosse um treinador, eu dizia assim, me mostra o jogo aí para os jogadores no vestiário.
Porque não é possível o meu time com tamanha qualidade É isso aí. jogar um futebolzinho Por isso que o Dudu- medíocre que tá jogando. Por Não é isso que o possível. Dudu ficou pistola Não é na terça-feira. possível, Flavito, um time com tamanha Mas, qualidade senhores, não conseguir dar um chute no esse gol. jogo era o jogo da vida do Corinthians, não do Palmeiras. Mas- O do mas- Palmeiras é mas ele já tá terça. voltando lá de terça. O Dudu ficou irritado, não foi porque ele foi substituído, foi porque ele, como atacante, não consegue jogar pra frente. O Rony fazendo a linha de quinto Marcando homem. lateral. De quinto homem na defesa. Todo mundo E era o sabe cara de disso. velocidade Me pra fazer desculpe, o mas o contra-ataque. Dudu não se mexeu em campo por causa de um jogador chamado João Vitor. O João Vitor simplesmente anulou o Dudu. O Dudu não deu um chute a gol, não deu um passe certo. E se não me falha a memória, ele deu um chute só a gol que acabou na mão do Cássio fácil. Gente, peraí. Esse Então, jogo, quer dizer, se o Palmeiras Corinthians tivesse vencido tem- esse jogo, o Corinthians tem não tinha qualidade, acontecido sim, nada. senhor. O Corinthians ganhar mudou o patamar do Corinthians. São coisas diferentes. Mas, ô Flavito, então quer dizer, então ele tá lendo muito a Arte da Guerra, o treinador do Palmeiras, sabe por quê? Provavelmente. Não, ele tá lendo, sabe por quê? Porque não é possível um clássico, rivalidade é eterna. O Paulo sabe disso, todo mundo sabe disso, que a rivalidade é imensa. E ele entra, não, peraí, foi bom pro Corinthians e pra mim não foi tão ruim, porque eu continuo na segunda. Peraí, as coisas não funcionam desta maneira. O meu time tem qualidade, mas na praticidade vai ter que provar essa qualidade e provar o favoritismo. Independente de jogar na Neoquímica ou no Allianz Parque, nós estamos falando que contra o Atlético Mineiro sufocou o Palmeiras. Isso não vai ser pelos detalhes que ele está dizendo aí. Então o Palmeiras vem jogando mal há muito tempo. Mas, não é possível. Miller, há muito tempo mesmo. A última vez que o Palmeiras jogou bem foi aqueles 6 meses do Roger. Ó, ele jogou mal com o Filipão, jogou mal com o Mano, jogou mal com o Luxemburgo. Por isso que foram atrás de um técnico estrangeiro que precisasse Mas parece que a linha de jogo todo o cenário. parece que a linha de jogo dele é essa. Ele é da escola do Mourinho. Ele não vai mudar. Exatamente. Ele não vai mudar. a linha de trabalho dele, do jogo. Eu contei a história aqui de como o Abel foi contratado pelo Palmeiras. Ninguém nem sabia quem era Abel. Então, ligaram pro empresário e falaram assim: pô, você não conhece um. Não, mentira. Ligaram pro Jorge Jesus. Conhece lá um português que joga pra frente, assim como o Jorge Jesus do Flamengo e tal? Ah, tem um português que está lá, que é o Abel, e trouxeram achando que ele fosse fazer o mesmo que fez Jorge Jesus aqui. Mas mas não tem nada a ver uma dele. coisa Ele com não a é outra. esse o trabalho dele. Não é assim que ele trabalha. Mas vocês não acham que, comparado à temporada passada, que ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores, o time do Palmeiras desse ano, volta do Dudu, alguns outros reforços, não é melhor do que o melhor. eu acho? É, É melhor. muito melhor. E ele não teve a pré-temporada, ele teve tempo para treinar. Separou os times em dois e períodos. os adversários dele são... Não é o Corinthians da temporada, é o Flamengo e o Atlético. E o Flamengo e o Atlético estão num estágio disputando as 3 competições para ganhar. O Palmeiras tem uma para ganhar. Então, Ainda não, Arnaldo. Ele só está fora da Copa do Brasil. Mas eu vejo o time do Atlético jogando esse brasileiro todo há 50 anos sem ser campeão. Com 8 pontos na frente, a única possibilidade é acontecer como no ano passado, como o São Paulo do Diniz começar a perder tudo. Muito difícil. E o Inter do Abel Braga começar a ganhar tudo para descontar 8 pontos. É muito ponto. Não dá para acontecer porque o Atlético tá regular no campeonato. Olha que tinha o São Tá Paulo. jogando bem. Mas, gente, Não, o e Flamengo ontem, estava aqui entre regular nós- até domingo, aí perdeu do Grêmio, hoje empatou com o América, tomou um vareio do Barcelona de Guayaquil. O Renato era Deus domingo à tarde e hoje já a torcida está enchendo o saco dele. Não, mas espera um pouquinho. Então mas vamos devagar. aqui, nós vamos analisar daqui a pouquinho o jogo de São Paulo e Atlético. O goleiro de São Paulo fez 2 milagres no final do jogo. Que Não, ok. Mas olha com quem ele jogou, né? Então, São Paulo isso hoje não dá para entrar nesse Então, nível. mas eu acho que a comparação do Palmeiras em relação ao Flamengo, que oscila também, e ao Atlético, é um ano pior do Palmeiras em relação aos Isso eu dois grandes concordo. rivais. Agora, de repente, ele vai... se ele ganha a Libertadores, isso tudo cai por terra. Sim. Eu vou continuar achando que o Palmeiras jogou feio. Sim. Mas ele veio para fazer resultado. Porque claramente ele é resultadista. Ele não é de espetáculo. Mas o que mas tem- então por que ele... Ué, por que contrataram se não queriam isso? Eu falava, o que contrataram tem que errado. acontecer isso? O despertar de certos jogadores. Precisa, Patrick de Paulo precisa se concentrar mais. Esse menino tá muito na lua. Danilo, um dia tá com o cabelo de um jeito, um dia tá o cabelo do outro. verdade. Então são Paulinho, coisas Roger Guedes tá com o pequenas. cabelo como? Mas sempre teve aquele, é o mesmo, Tem é o mesmo, coisa- é o mesmo de sempre. Tem coisas O que Danilo tá- Ó, a Luiz mulherada Adriano, gosta de um Luiz cabelinho Adriano bonito. que nós estávamos falando mas até o outro dia, um grande mas o Roger potencial, não Guedes, joga, não consegue Mas jogar. sabe que a Roger gente- Guedes é o Golden Boy. Dá Sabe licença. que a gente Só porque vê, tem aquele Flavio? cabelo. Flavio, sabe que a gente vê no time do Palmeiras?
e na figura do seu treinador, que ele é um treinador que ele fala bonito, é bem verdade, não erra o português jamais, né? Mas só que ele, eu tenho certeza absoluta que ele não cobra os jogadores no nível que tem que ser cobrado. É isso aí. Lá no vestiário. Porque uma coisa é entrevista pública, outra coisa é a resenha no vestiário. Ele não cobra o Dudu. Dudu não tá jogando nada. Dudu jogou bem contra o São Paulo na Libertadores e venceu, fez gol. Agora, ele não tá jogando bem no Campeonato Brasileiro, não é mais aquele Dudu de antigamente, o Patrick de Paula muito menos, o Rony depois da contusão, o Luiz Adriano tá andando em campo. Quer dizer, se ele cobrasse esses jogadores, haveria um despertamento para voltar a jogar bem. Bom, o Palmeiras e Corinthians tem só provocações. Eu só quero elogiar um jogador do Palmeiras, estava conversando aqui com o Arnaldo e com o pessoal da mesa, que não tem decepcionado. Todas as partidas ele tem a mesma atitude e a mesma ousadia, que é o menino Wesley. Ele não tem medo de cara feia, ele vai para cima, ele tenta o drible, ele tenta a jogada. Agora ele chega à linha de fundo, ou ele chuta ou ele cruza. Então ontem ele deu trabalho no primeiro tempo pro Fagner. Ele deu muito trabalho. O Fagner não conseguiu descer por causa dele. Vezes. Aí o que faz o Abel? Já tomou cartão no primeiro tempo. Logo de cara, por causa dos dribles do Wesley. Aí o que acontece? No segundo tempo, ele coloca o Daverson, que é um homem de área. Aí o Wesley fala, bom, agora chegou o cara que eu vou passar a bola. Ele tira o Wesley. Então, quer dizer, é uma coisa assim, bastante incoerente. Porque o Wesley é um grande jogador, é um ponta esquerda das antigas, como o mestre Alberto Heleno Júnior gosta, né? Só que ele não tem para quem passar. Ou ele chuta no gol sozinho, ou ele cruza. Mas ele cruza para quem? Bom, claro que quando há uma vitória deste tipo, as provocações são inevitáveis. Vamos dar uma olhadinha. E o Mosquito falando que 51 é pinga. Vocês dão assim, falta de respeito, gente. Logo eu que sou um defensor do Mundial do Palmeiras. Você é um defensorzaço. Você é um cara de pau, Flávio. Cara de pau. Esse título de 51... Esse título de 51 era um torneio. Então, é verdade que ganhou também o Fluminense e o Bangu. Olha quem fala. Daquele campeonato mundial Mandrake de 2000. Olha quem fala. Foi organizado pela FIFA. Foi organizado pela FIFA pelo amor de Deus. Os dois são Mandrake. E foi feito para o Vasco ganhar. Essa que é a grande realidade. Só que na hora H, o seu Edmundo perdeu pênalti, né? E o seu Romário e o seu Edmundo não jogaram nada. E o Gilberto. A parte da cachaçaiada você não vai falar. Não. Todo mundo na manguaça. Opa! Presente! Opa, tem presente pra quem tá em casa. Olha só, atenção, presente pra quem tá em casa, hein? Presente que tá saindo agora é a camisa do Corinthians, mais o Squeeze do Corinthians, que é um presente da loja PS Stock. PS Stock, tá certo? Esse é o presente e vai para Luciana Oliveira Porto. Luciana Oliveira Porto, que é super fã do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda. Um beijo para você, para sua filhinha, para o seu marido. O marido dela é São Paulino. Um beijo para todos vocês. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Ainda temos 2 presentes hoje. A bola presente da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, mais uma camisa alusiva do Palmeiras tamanho G, presente da loja Gol de Placa, tudo isso é um kit, tá? E outro presente é a cadeira gamer do Santos, essa cadeira belíssima, presente da loja WAW Design de Santo André, no ABC Paulista. Aliás, a WAW Design, ela envia para todo o Brasil. Você pode comprar essa cadeira gamer online e eles entregam onde você estiver. Ela é super levinha, muito bonita, viu? Mas você me dá o endereço. Você me dá o endereço depois? 2, Santo André, WAW Design. Ô, Flavito, só para acabar, claro. já acabou com... Agora nós estamos falando mais do Corinthians. Isso. Nós estamos falando mais do Palmeiras que perdeu do que do Corinthians que ganhou. Exatamente. O Corinthians, a gente vai falar, eu só estou, para terminar o Palmeiras, eu estou lembrando aqui de um detalhe, o seguinte, o Gomes, que todo mundo elogia, inclusive eu também, ele está sonhando muito com o Papai Noel. Porque você pode ver que em vários gols que o Palmeiras tem tomado, e ele tem ido na jogada, ele tem dado carrinho dentro da área. Várias vezes. Então, é um outro detalhe que o seu Abel
que é o treinador do Palmeiras, deveria chegar pro Gomes amanhã e dizer, olha, filho, para de dar carrinho, porque jogador não joga com as nádegas no chão, joga em pé. E para terminar o Palmeiras, queria só dizer uma outra coisa. O Abel, ele peca em apequenar o Palmeiras. O que ele fez terça-feira contra o Atlético Mineiro foi apequenar. Ele tem time para encarar, para propor jogo e calma, fazer... Tem, Flávio, calma. Assim, ele... Eu vou assistir o Gazeta Esportiva de quarta-feira, eu vou começar a ver às 8 da manhã. Aliás, eu vou começar a ver lá por volta da meia-noite. Celso, o Flavinho acredita que o Abel tem alguma coisa transcendente para vencer o Atlético na semana que vem, que eu não acredito. Calma. Alberto Helena, por gentileza, até onde pode chegar esse Corinthians, esse novo time que mudou e parece que está realmente crescendo? Esse Corinthians é, sem dúvida nenhuma, um time com uma expectativa muito grande, muito grande. São jogadores do meio de campo para frente, gente, que sabem tocar a bola, passar, tem inteligência, habilidade, experiência, a maioria, né? Tudo faz crer que o Corinthians vai se transformar num dos grandes times do futebol brasileiro. Legal. O Thiago Salazar fez uma entrevista com o Danilo Avelar, matéria exclusiva, entrou no site gazetesportiva.com, nós vamos mostrar agora aqui para você, porque lembra que o Avelar foi afastado e tal. Ele espera que as coisas mudem. Dá uma olhadinha, depois eu quero saber a sua opinião. Manda uma mensagem aqui para Michele Janela. Vamos ver. Há tanto tempo que você não fala com a imprensa, né? Como é que você está? Opa, prazer aí, pessoal da Gazeta. Obrigado pelo espaço. Bom, você frisou bem, né? Eu estou recuperando fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu acho que esse é o meu foco principal, né? Eu estou querendo evoluir como ser humano. Eu fui em busca de ajuda, fui em busca de informações, fui em busca de estudos para conseguir passar para as pessoas informações importantes no qual eu nunca tive. Quando você comete o ato da injúria racial, e até acho que isso também é um tema que você deve ter ido atrás, de entender o que é racismo, o que é injúria racial, isso foi muito abordado na época. Eu queria que você aqui explicasse o que aconteceu, qual foi a circunstância, por que você tomou aquela atitude. Eu estava num jogo online e quem joga esses jogos online sabe que é um ambiente bem turbulento em termos de níveis de estresse, de desestresse, de xingamentos, e eu tive a infelicidade de cometer um ato em um momento em que eu não estava sob controle. Eu estava com um estrangeiro no qual ele tem essa tendência de que brasileiro sempre é macaco, favelado, pobre. Isso, quem joga vai saber muito bem o que eu estou falando, porque é constante essas acusações do pessoal estrangeiro quando ele encontra um brasileiro nesses jogos online. Que foi o que aconteceu comigo. Todo momento xingando, falando que somos pobres, favelados, racistas, que somos macacos, isso, aquilo. E aquilo vai te deixando com raiva, sabe? Vai te deixando nervoso, que é o que eles querem. Né? Não estou jogando a culpa para outra pessoa, muito pelo contrário, vou deixar bem claro que eu assumo todas as minhas responsabilidades. Mas em um momento errado eu cometi o erro de querer responder na mesma moeda. Eu sei que você foi em busca de uma evolução mesmo e até de um entendimento. Mas eu também recebi a informação de que você foi pego de surpresa com a atitude do Corinthians, quando o Corinthians decide que, olha, o Danilo Avelar não defende mais o Corinthians, né? Você tem uma repercussão pública que te faz, às vezes, acelerar uma decisão onde se precisa de tempo. Porque é um fato delicado. E só estando na situação e no lugar da pessoa para você entender que não é uma coisa que você resolve no calor do momento. O plano A é ficar no Corinthians e o plano B é tentar ficar no Corinthians. Tem muita gente que não me quer em campo, mas essas pessoas eu vou conquistar elas de alguma forma. Assim como eu conquistei em 2019 algumas pessoas que me criticaram e dei a volta por cima, não vou medir esforço para ter essa segunda chance, que eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Que o Avelar errou, até ele reconhece. Sim. E é preciso tomar muito cuidado com a rede social, porque ela é bastante tóxica, né? É preciso tomar muito cuidado mesmo. Né? Hoje eu ouvi um estudo maravilhoso
sobre os problemas em crianças com rede social. E se não colocar limites, você perde o seu filho. Você perde a sua família. Essa coisa de quando você está no restaurante, está cada um com o celular, é horrível. Isso destrói, ela é muito tóxica. Morreu, inclusive, um adolescente, né, filho de uma cantora, por causa desse cancelamento em redes sociais, que falaram da roupa dele, da dancinha que ele tinha feito, ele se matou. Então, não, é complicado. Né? É complicado, é muito sério, isso é uma coisa muito séria. E a gente tem tendência a querer, eu uso muito essa frase, eu gosto muito de usar essa frase, nós na internet vivemos um mundo perfeito, todo mundo é perfeito na internet. Aí você quer a sua perfeição e você acaba entrando em depressão. Só que você está olhando o palco. Um recorte. Cara todo bonitão e tal, você não vê o bastidor daquilo. Vitor, sabe um detalhe que eu estou pensando aqui? Anos atrás, o Antônio Carlos cometeu um ato racista. Sim. Lá em Caxias. Exatamente. Todo mundo lembra disso. Passou-se o tempo, ele se tornou treinador do time, do Juventude. O que você pensa disso, Miller? Eu penso que ele está pagando pelo erro que ele cometeu, e tem que pagar mesmo, mas só que vão matar o cara agora? Vai prender ele? Se tem que ser preso, é a lei que determina isso. Agora, vão matar o cara agora? Ele é um jogador de futebol. Ele ama jogar no Corinthians. Como ele disse, ele merece a segunda chance, sim. Errou, tá pagando pelo erro que ele cometeu. Já perdeu muitas noites de sono. E ninguém está isentando ele de culpa. Mas só que vai passar o tempo, ele tem que voltar a jogar. E ele quer voltar a jogar no Corinthians. E eu acredito que ele mereça, sim, uma segunda chance, porque ele é um grande jogador. E ele estava numa fase muito boa no Corinthians. Todo mundo merece uma outra oportunidade. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, claro, né? O que você acha, Arnaldo? E acho que tem uma questão também mais delicada em relação a ele, porque ele estava lesionado, afastado. Então, o jogador lesionado já não pode, já vive com 1000 traumas, com 1000 situações. E acho que é uma questão, eu acho que a entrevista dele é bem ponderada. E ele fala da questão do calor da decisão, num tema delicado, de ser pego de surpresa em relação a isso. E quando uma pessoa clama por uma segunda chance, eu estou com o Miller. Eu acho que não existe a questão, não existe a prisão perpétua, não existe a pena de morte nesse país. E acho que ele pode ter uma segunda chance, pagando pelo erro gravíssimo. Como já pagou até, então, né? Exatamente. O mundo mudou para melhor. Convenhamos. São coisas que antes não se discutia e fazia parte da normalidade. Que não cabe mais. Várias coisas não cabem mais. Como se houvesse um universo paralelo onde tudo pode. Agora não. Felizmente isso mudou. Só que também as pessoas vão mudando e vão aprendendo, vão ganhando consciência com os erros. O Arnaldo falou uma coisa, não existe prisão perpétua. Você proibiu o cara de jogar no Corinthians porque ele falhou, porque ele errou numa questão e que ele aprendeu, tomou consciência, é uma pena pesada demais. Existem situações e situações. Se fosse um comportamento, sabe, o racismo ele é grave sob qualquer circunstância. Só que existem situações e situações. E nessa situação, ele é ponderado realmente na explicação, você não vê a intenção do dolo mesmo. Ele percebeu que ele errou. Agora, uma nova chance, acho que todos podem ter. As pessoas, os criminosos, vão para a cadeia, cumprem pena e voltam. Lembrou bem a história do Antônio Carlos. Chico, ele cabe no time do Corinthians? Cabe no time do Corinthians, mas só que tem um detalhe muito grande aí. Eu não sei se ele foi processado judicialmente por causa disso. Não, então, parece que não tem a representação. Parece que não tem uma coisa paralela, né? Exatamente. Parece que ninguém processou. Como teve com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos teve. Né? Ele foi simplesmente afastado pelo Corinthians, né? Uma medida administrativa. Então, se é uma medida administrativa e não um processo legal, cabe ao Corinthians decidir se ele fica ou ele sai. Sim. Então, se fosse um processo judicial, né, tivesse na mão do judiciário, então aí caberia a juízes de primeira instância, de segunda instância, de recursos no Tribunal Federal. Agora, como não aconteceu nada disso, ninguém o processou, então cabe ao Corinthians decidir. Então, eu acho que o Duílio Monteiro Alves tem que se reunir com a diretoria, com o Conselho Deliberativo do clube, né, com o Conselho de Ética do clube, que tem também, né, e ver o que vai fazer com o Danilo Avelar. Eu, se sou o Duílio, dou o pontapé inicial e perdoo ele.
Eu também. Claro, Se eu sou, claro, eu sou do sem Rio. dúvida, claro. Eu sou do Rio. Agora, Não tem que ter outro caminho, Chico. mas por que não houve processo judicial? Porque se houvesse o processo judicial, estaria entregue nas mãos da lei. Mas aí ele Então, paga aí- na lei, né, Sim, Chico? é uma coisa paralela, como disse o Flavito. Aí seria uma coisa paralela, mas aí o Corinthians não poderia usá-lo. Porque ele estava Poderia, Chico. nas Às mãos vezes da a gente tem um lei. problema na justiça, resolve a questão Exatamente. judicial, paga, vai O preso, César do sei São lá. Caetano, lateral esquerdo, ele tinha problema na justiça. Sim. Ele treinava no Exatamente. São Caetano, depois ele cumpria Exatamente. a sua pena. Exatamente. Todo mundo sabe disso. Aqui na internet, ó, o Carlos Alberto Aglione Fernandes e vários outros telespectadores dizem que acham que o Avelar merece sim uma segunda chance. Pois não, Paulinho. Eu creio que merece uma segunda chance, sim, é lógico. Todos nós somos passivos de erros e merecemos o perdão. Mas na fala dele, algo que me chama muita atenção é essa questão dos jogos. E o que nós mais vemos, eu estava acompanhando o Douglas Costa na época de Bayern de Munique. Ele vivia nesses jogos. Não jogava, estava machucado, ou seja, para ficar jogando isso daí, você passa a noite, vara a noite. Para a noite. E aí dias, você né? não trabalha a sua forma física, o tempo de descanso O que seu tem. mental. Então o que nós estamos vendo, esses atletas de hoje, estão perdendo o tempo de descanso nisso daí, nesses joguinhos. Perfeito. Então precisa aprender com isso daí, ó. Isso é mais grave ainda, perde-se o relacionamento. É, Vocês se isso encontravam aí. e tal. Hoje não. Hoje cada um é além de num ser quarto individual, sozinho. E os caras ficam todos Concentração, o jogador é sozinho no quarto, não tem mais o parceiro para ficar conversando. Ô, Flávio, nós tivemos um caso gravíssimo, há 3 anos atrás, de um garoto de 13 anos que incorporou um personagem de um jogo de videogame, Ai, Deus né? E ele tinha que matar a família inteira, né, para poder ser aquele personagem. E foi o que ele fez. Ele tóxico. matou 2 tias, matou o pai e a mãe. É complicado. Aí todo mundo achava que era uma vingança do crime organizado, que foi um massacre e tal, mas chegaram à conclusão que não. É e depois ele terrivelmente se suicidou. tóxico. Quer dizer, Terrivelmente complicado. tóxico. Olha, o São Paulo jogou ontem Talvez contra o ele time precise. reserva do Atlético Mineiro e sufoco. Vamos ver como é que foi. O São Paulo entrou em campo para pegar o Atlético Mineiro nesse sábado sem ter vencido nenhuma vezinha as equipes do G6 do Campeonato Brasileiro. Até então, eram 3 empates e 3 derrotas. Já o Galo tinha a defesa menos vazada do Brasileirão, com apenas 13 gols sofridos. E aí, meu amigo, os números definiram o que foi principalmente o primeiro tempo. A falta de efetividade do São Paulo no campeonato, aliada à defesa sólida do Atlético, fizeram com que o tricolor não desse um chutinho no gol na primeira etapa. É bem verdade que o São Paulo também optou por tentar segurar o Atlético Mineiro nos 45 minutos iniciais aqui no Morumbi. Só que quando o técnico Hernan Crespo decidiu soltar um pouquinho mais a equipe dele, já no segundo tempo, a bola teimou em não entrar. O Rodrigo Nestor, por exemplo, parou no Guga. Já o Rigoni parou no travessão. O Galo também chegou a assustar, mas o jogo terminou como começou. O Atlético segue com a defesa menos vazada do Brasileirão, líder agora com 46 pontos, e o São Paulo continua sem vencer as equipes da parte de cima da tabela. Cuando recuperamos la bola encontrábamos facilidades para jugar. Sí, es verdad, tal vez faltó un poco en fase ofensiva. Mas estábamos jogando com o Atlético Mineiro, então não devemos esquecer isso tampouco. Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, tem muita gente já cornetando o Crespo também. O que você pensa disso? É a repetição do mesmo o tempo todo. Entra lá com 3 zagueiros, com 3 volantes, fica lá atrás para se defender, para evitar o pior e não consegue ganhar. Não faz gol. Esse é o time que não faz gol. E contratou o Éder, que é artilheiro na Itália, contratou o Caleri? Carelli, que é o Carelli, que fica no banco, entra no finzinho do jogo. Enfim, São Paulo, enquanto insistir com esse sistema, que é basicamente defensivo,
ele não vai fazer gol. Se não fizer gol, não ganha. É isso. Não Mas foi pênalti esse aí, não. hein? Mas eu achei Foi que pênalti foi. aí, hein, cara? Tenho só dúvida da posição. O Natan, não era dentro da área, o Natan, o Luciano dá o toque, o Natan não disputa a bola. Ele vai no corpo do Luciano, né? Uma questão de interpretação. No primeiro tempo, esse lance foi no primeiro tempo, quando o São Paulo não jogou nada. No segundo tempo, o São Paulo jogou melhor. Eu acho que até fez um jogo que poderia ter vencido. Foram dois. Ao Volpe. O Volpe apareceu depois de uma sequência terrível. Sequência terrível. Fez uma grande defesa depois de muito tempo. Você não tinha. E acho que foram 2-0-0. Eu entendo o Helena. Então, contra o América e contra o Atlético. No Morumbi, no intervalo curto. Mas foram duas partidas completamente diferentes. São Paulo contra o América não jogou nada. Não lutou, não brigou, não forçou. Parecia que ia perder desde o primeiro minuto. Contra o Atlético, e aí teve uma série de reuniões lá dentro, para lá, para cá, Crespo com diretoria, Crespo com o Muricy, Crespo com os jogadores, para uma mobilização, uma tentativa de mobilização para essa reta final de campeonato. E achei, pelo menos em termos de luta, briga e atitude, foi bem diferente contra o melhor time do campeonato. O Flávio falou, reservaço do América, do Atlético mais ou menos. Jogou o Hulk, jogou o Arana, entrou o Nacho. O Atlético poupou menos que o Palmeiras e o Flamengo nessa rodada. Sim, isso é né? verdade. E acho que o Atlético, ele também está numa fase, e o Cuca fez isso muito no Palmeiras quando foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, numa fase de administração de vantagem. Então, o Atlético no segundo tempo jogou pelo empate. E o São Paulo foi tentando. Agora, tem uma questão do São Paulo que está clara. O São Paulo, aos 20 minutos do segundo tempo de qualquer partida, contra qualquer adversário, pode ser o primeiro da tabela ou o último, ele morre. O São Paulo tem o pior preparo físico do Brasil hoje. É verdade. E essa é uma questão que ficou antes uma questão de lesões. A culpa é do departamento médico. O departamento médico não lesiona, né? Claro. O departamento médico recupera. É verdade que o departamento médico de São Paulo demorou muito para recuperar vários jogadores. Marquinhos, menino, teve uma lesão muscular comum, ficou 50 dias fora. Luciano teve 3 lesões musculares na sequência. Éder, 3 lesões musculares. Mas fisicamente, e o preparo da comissão argentina, o time desaba. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, se desse para trocar 10, tinha que trocar os 10. E não troca. Ontem ele trocou só. Pois é, aí que tá. Exatamente, trocou só 4, deixou uma, mas a questão do banco, aí que tá. A escalação já privilegia quem está melhor fisicamente. Os mais jovens, os que podem correr no meio de campo. E a questão dos mais veteranos no banco, eles não estão sendo aproveitados porque eles não têm. O Calério, o Helena falou, o Calério entrou no final da partida nos últimos 3 jogos. Ele não consegue dar uma abafa no zagueiro adversário. Ele está visivelmente fora de forma. Eu acho que talvez agora, com uma semana entre jogos, né? Que agora vai ter Chapecoense só no outro domingo, aí Santos na outra quinta. Isso não resolve. Não resolve? Não resolve. Não vai resolver. Esse negócio de semana cheia para treinar não resolve. O que resolve é jogo. Tem que jogar. Põe em campo para jogar. Eu acho que essa ritmo questão de jogo. Essa questão física não deve ser resolvida, acho que o Paulo falou, nessa temporada. E, de fato, sem preparo... Eles não fizeram pré-temporada, hein? O time emendou. O São Paulo emendou. São Paulo emendou. Claro, todo mundo emendou. Não. O Corinthians fez, o Santos fez, o Palmeiras fez também. Palmeiras tem jeito esse time? Vai melhorar? Não vai melhorar? Olha, Flavito, o jogo ontem foi fraco. Assisti o jogo, né, pela televisão, verdade. É claro que o Atlético Mineiro não jogou como vem jogando. Pela qualidade que tem, né? Muito superior ao São Paulo. E o São Paulo, como o Arnaldo falou, ressaltou, contra o América e contra o Atlético, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo é um time também que não tem um treinador que cobra os seus jogadores, ninguém cobra ninguém, aí fica nessa moleza dentro de campo, né? A gente vê 6 pontos, ganhou 2 empates, quer dizer, 2 resultados considerados derrotas para o São Paulo. E sem dizer que o São Paulo está 3 ou 4 pontos à frente do quarto da zona de rebaixamento. Quer dizer, os outros adversários estão vencendo. Ele podia ter entrado na zona de rebaixamento hoje. Exatamente. É que os resultados ajudaram. Então, é um momento preocupante do São Paulo
que às vezes muita gente fala, poxa vida, agora não tem esse negócio, porque o São Paulo só tem um Campeonato Brasileiro para disputar. Agora a folha de pagamento do São Paulo é mais de 10 milhões. É uma folha de pagamento bem alta. Quer dizer, tem que cobrar esses jogadores. Com exceção do Caleri, que está fora de forma, é outra coisa. Mas, a começar pelo treinador, tem que cobrar os jogadores. Olha, vou colocar você em campo, mas nos 2 jogos contra o América e o Atlético Mineiro, o nosso time não conseguiu envolver o adversário, pelo menos em uma tabela, pelo menos em um chute a gol, pelo menos em um cruzamento. Quer dizer, o São Paulo hoje depende de uma bola parada do Rigoni, ou de um chute, ou de um lampejo dele, para poder vencer uma partida. Isso é muito pouco para o São Paulo, é muito nada para um time tricampeão mundial. Essas coisas que eu cobro do São Paulo. O treinador não cobra, então a gente cobra aqui. O time não está jogando nada há muito tempo. E aí eu estou com o mestre Alberto Helena, muito rápido. Não, é só um dado. O Éder, contratado pelo Palmeiras, o italiano Éder, né? Pelo que São Paulo. Seleção, São Paulo. Pelo Palmeiras, desculpa. Eu tô com o Palmeiras na cabeça. Não é à toa. Eu sei. Foi humilhado pelo Corinthians. Eu sei. Então, o Éder já está reclamando, que está muito na reserva, e teria pedido para, Rua, sair do eu acho time. que passa... Já está gerando uma crise lá. E eu acho que passa muito pelo que fala também o Alberto Helena, que tem a ver com as escolhas do Crespo. O Crespo, ele insiste com 3 zagueiros, 2 volantes, ele não tem nem, é óbvio que o time não vai criar. O São Paulo, ainda assim, algumas partidas, uma ou outra, consegue até jogar razoavelmente bem, mas se você puxar pela memória, jogou bem contra quem? Atlético Goianiense, que jogou com uma linha de 4, jogou num sistema completamente diferente, jogou bem melhor. Contra o Racing lá, que a água estava batendo bumbum, que ele botou o Rigoni e o Marquinhos para jogar lá na frente, sem o Luan como volante, 2 meias e um volante, só que era o Nestor para sair jogando. Ou seja, se ele tem 3 zagueiros, ele pode deixar o meio mais leve. Mas ele nunca trabalha com 2 meias. Você já percebeu que a gente fica contando ou tentando lembrar uma partida que o São Paulo jogou bem? A gente fica catando na memória, no cortex aqui. Olha, o São Paulo lá atrás jogou mais ou menos. E que passa, e aí eu quero, podem me chamar de... tem jogadores para podem me chamar de viúva do Fernando Diniz, ok. Se você comparar o ano passado, o Fernando Diniz tinha muito menos. Comparar o trabalho de um com o outro. Não, mas do Diniz é muito superior. Então, ele tinha muito menos, ele só tinha a garotada e o time propunha jogo. O São Paulo, ele não consegue propor jogo. Querido, é que o Diniz é um treinador tático. Você não concorda, não? O Crespo não é um treinador tático. Ele não tem nada de tático. Eu acho que são temporadas muito diferentes. O Diniz teve, primeiro, 18 meses de trabalho. O Diniz teve 2 pré-temporadas. O Diniz teve um campeonato só, o brasileiro, praticamente o segundo semestre inteiro, porque ele foi eliminado rapidamente da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores. Então, o Crespo, ele emendou com o Visório. O Crespo chegou, o Visório ganhou do Flamengo, olha, domingo você assume. O Crespo não teve o tempo para preparar o time. O primeiro mas sinal... Tinha jogador. O Diniz não teve um jogador, mas tinha elenco. Zero. Então, mas vamos lá. O melhor jogador do São Paulo em 2020 foi quem? Luciano, certo? Troca foi decisivo. Com o Everton, porque não tinha dinheiro. Pois é, uma troca, aliás, mérito do Diniz, na troca totalmente. Como inventou o Sara, inventou o Léo Pelé. Perfeito. Sara. O melhor jogador do São Paulo em 2020, ele não jogou em 2021, né? O Luciano. Então o Crespo não teve o Luciano. Né? Então, 3 contusões seguidas. Mas tinha elenco. Quando? Agora? E agora. O Diniz perdeu o Daniel Alves, Luciano na reta de chegada. Então, mas assim, Paulo, o Daniel Alves, sabe, foi o ano que ele menos jogou partidas na carreira dele? Esse ano, pelo São Paulo. Então, assim, o Crespo não teve quase, também por culpa da comissão técnica, preparação física. O time do São Paulo nunca teve inteiro. A final do Paulista contra o Palmeiras, o Daniel Alves e o Benício machucaram com 15 minutos no primeiro tempo. O Diniz não teve um time, né? Não, só ele tinha teve que cavar o time. Só moleque. Só garotada da base. Só moleque. Jogador. Agora, já percebeu uma coisa, Flavito? Hein, Arnaldo? Celso? Já percebeu que os contratados do São Paulo, só quem tá jogando é o Rigoni e o Miranda. É verdade. Só. E os moleques de novo. O resto é machucado no banco. Verdade. Vamos colocar o Miranda e o Rigoni no time do Diniz. Melhora bem. Nossa Senhora. Não, o ano passado, assim como o Luciano foi uma sacada
do Diniz, o Rigoni foi uma sacada do Crespo. Foi. O Crespo falou, ó, ninguém conhecia esse cara. Verdade. O cara estava na reserva do Elche. E de fato é um bom jogador. Então, acho assim, eu entendo que são trabalhos bem diferentes. Eu entendo que um treinador... Nós estávamos comparando o Abel já está com a segunda temporada no Palmeiras. Eu acho que o Crespo, ele tem uma virtude. Foi no comando dele que o São Paulo saiu da fila. O São Paulo ganhava um troféu há décadas. Isso tem um peso e tem um crédito. Mesmo que Jogou sozinho. Ninguém jogou o Campeonato Paulista. Mas assim, jogou 2 partidas contra o Palmeiras na final. Não é? O Palmeiras largou o campeonato, gente. Sim, mas na final jogou todo mundo. Mas só que agora com o Crespo, ele já acumulou também eliminações. Sim, acabou o crédito. Copa do Brasil eu acho que e Libertadores. Olha o jeito, tá correndo risco de rebaixamento. E o time não tá jogando nada. Nessa altura do ano passado, São Paulo estava 7 pontos na frente dos outros. Sim, mas depois era líder do campeonato. Depois a gente viu o que aconteceu, né? Foi um desastre. Aí ficou em quarto. Você acha que esse time do Crespo tem capacidade de ficar em quarto? Com o Visoli. Arnaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi. Chico, por favor. Não, o Arnaldo fez uma explanação muito inteligente a respeito dos 2 técnicos de São Paulo, do Diniz e do Crespo. Mas eu te faço uma pergunta. Eu concordo com o que você falou. Historicamente, você está perfeito. Os fatos batem com o que você disse. Você está certo. Agora, eu te pergunto. Mas o Crespo em si, vamos analisar ele em si, esquece o Diniz. Ele não tem a capacidade de enxergar uma variação tática durante uma partida. Ele começa no 3-5-2 e acaba no 3-5-2. Eu me lembro muito bem, vamos falar de um treinador diferente dele, do Jorge Jesus. Já vou comparar ele com o Jorge Jesus, para não falar que eu vou comparar com o Carille, quando estava no Corinthians. Jorge Jesus começava no 4-4-2 e terminava no 4-4-1, sabe? Ele tinha o 4-1-4-1. Ele tinha variações táticas, técnicas, super interessantes. E os jogadores entendiam o que ele queria e executavam tudo que ele fazia. Resultado, ele ganhou 6 títulos em um ano. Então eu te pergunto isso, será que o defeito do Crespo não é esse? Ou ele não enxerga essa possibilidade? Ele é muito limitado, ele tem uma visão muito quadrada, ele não consegue enxergar dos lados, ele não tem aquela visão de longo alcance, ele só enxerga aquilo que está lá na frente dele, ele não consegue variar. Você não acha isso? A pergunta é boa, Chico, eu acho que tem uma situação. O Crespo chegou ao São Paulo também brifado pela diretoria, queremos um título estadual, e pelo Muricy Ramalho, que tem sido o parceiro dele. Uma das coisas discutidas na chegada foi, aqui no São Paulo, o sistema de 3 zagueiros tem história. O sistema de 3 zagueiros ganhou o campeonato. No Brasil é quase crime, mas no São Paulo foi o time tricampeão com o Muricy, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Então, quando o São Paulo contrata o Miranda, com já algum tempo, a ideia era, com o Miranda, para ele não ficar caçando o jogador lá na área adversária, vai jogar o Miranda na sobra e o esquema de 3 zagueiros pode ser. E além de tudo, tinha o Daniel. Já começou com o Visoli. Perfeito. A mudança começou com o Visoli. No último jogo, Paulo Sérgio, exatamente. Com o Muricy já falando com o Visoli. E já com o Wellington entrando no lugar do Reinaldo. E assim, com o Daniel Alves com o Crespo, não vai ser como o Diniz, não vai ser 10 e vai pegar a bola com o goleiro, não. Vai ser ala direito. Até quando ele quebrou ali, não quis mais jogar. Então, o esquema com 3 zagueiros, eu acho que com o Daniel Alves e Reinaldo, ele fazia sentido. Sem Daniel Alves, já não faz tanto sentido. E como o Paulo falou, o time tem jogado as poucas partidas, o Miller lembrou, você começa a pensar qual a boa partida do São Paulo, são poucas. As melhorzinhas nos últimos tempos foram com 2 zagueiros apenas. Teve aquele jogo, né, Miller, contra o Palmeiras, do VAR, aquele jogo que teve os gols anulados, o São Paulo jogou com 2 zagueiros só. Jogou bem. Jogou contra o Atlético Goianiense, jogou com 2 zagueiros. Então acho que ele tem até a variação. E a discussão nessa semana pós-América Mineiro, que o São Paulo jogou para marcar o América Mineiro em casa, foi Crespo, Muricy e diretoria. Contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra os melhores times do Brasil, faz sentido você se jogar defender. Com 3. Jogar com 3 e Luan se resguardar atrás. Contra o América Mineiro não dá, meu chapa. Então, assim, nós vamos ver. O Flávio falou, tem terça-feira, o São Paulo é só domingo. Contra o lanterna do campeonato em Chapecó, o São Paulo vai ter que ser ousado. Não vai dar para jogar desse jeito.
E o Crespo está sendo cobrado, sim. Eu só acho o seguinte, a essa altura, trocar treinador pro São Paulo, eu não acho negócio. Então, eu acho que vale sim, como o Miller falou, olha, o jeito dele, ele, na entrevista, ele não é cara de gritar com ninguém, ele não vai cobrar. Então, ou a diretoria chega e com ele passa a cobrar, passa a equalizar crises como essa do Éder, que quando também teve oportunidade de jogar, não jogou bem. Até hoje ele não jogou bem pelo São Paulo, porque ele mesmo falou ontem na entrevista, acho que uma resposta muito interessante, que foi assim, eu de fato estou aprendendo aqui no futebol brasileiro, porque onde eu atuava, eu fui técnico na Itália e na Argentina. Os times jogavam 1/3 do que vocês jogam. Então assim, eu tinha tempo para treinar, para olhar, para mudar, para indicar. Aqui eu jogo a cada... Bem-vindo ao futebol. E é isso. Se você quer jogar aqui no futebol brasileiro, vai ser assim sempre. Quando um treinador quer colocar 3 zagueiros, como o Crespo e o Abel, eles gostam de 3 zagueiros, você tem que ter a qualidade no meio. Exato. Não dá para você jogar com 3 zagueiros. O Paulo tem qualidade. O que o Diniz fazia? Não tem. A hora que o Nacho levantou, eu falei, até fiz uma brincadeira. Eu falei assim, apelão, né? Aí eu falei assim, aí o Crespo falou para ele, você vai ver agora. Ele falou, não, deixa para outra vez. Sabe, olha o Flavito, o que o Diniz fazia? Ele fazia o tradicional, os 2 zagueiros, 5 no meio campo e um atacante. Porque ele não tinha qualidade, só sobrou a base para ele. Então ele tinha que encher o meio campo para proteger a zaga. E o meio campo é a molecada que corria muito, né? Não cansa. O time estava bem preparado fisicamente, é bem verdade isso. O time do Diniz é, sem dúvida, muito além fisicamente do que o time do Crespo. Então, o esquema do Diniz era muito melhor, sem dúvida nenhuma. Incomparável. Agora, quando ele coloca 3 zagueiros, e a qualidade do meio? E a dinâmica de jogo? Com qualidade não tem. No começo do jogo, você pegava, você tinha o Luan no mesmo lado, você tinha o Nestor do mesmo lado, e o lado esquerdo, só o Wellington sozinho lá. Sabe o que a gente não fala? Tinha opções de jogada. Paulo, a gente costuma dizer na bola, na gíria, sabe o quê? A defesa do São Paulo com o Luan ali, e o meio, eles ficam batendo cabeça. Eu vou fazer uma pergunta, vou passar mais uma mensagem bacana, eu vou deixar no ar a pergunta para vocês, que são profundos conhecedores. Estão gostando do novo lateral direito do São Paulo? Houve uma pressão muito forte para a saída do Daniel. Gostaria de saber o que vocês estão achando do Galeano como lateral do São Paulo. O Garrafa que não está, viu, Michele? Que pôs fogo. Tira o Daniel. Quando ele fica, você lembra? Sabe, não tem aquele negócio do diabinho, do anjinho? Ele era o diabinho. Tira o Daniel. Agora ele fica olhando o Galeano e ri. Tá adorando. Fala, Michele. Ô, Flávio, só pra dizer o seguinte, o João Amorim falou assim que se o Crespo não tem o perfil de gritar, bota o Muricy pra comer a orelha desses jogadores de meia tigela. E tem muita gente falando aqui que se vocês acham que o time do São Paulo é ruim, é tão ruim assim, a ponto de estar nesse lugar na tabela. Não, o time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo não tem qualidade de armação no meio campo, porque é muita molecada junto, que eles ficam correndo errado e chega no segundo tempo eles cansam. Esse é o problema do meio campo do São Paulo. Agora, outra coisa na realidade ficou tudo colocado por Benítez. Né? Armou o esquema pro Benítez. E aí começou bem. E o Benítez caiu bem. Benítez, que ele é todo quebrado. Agora, é verdade. São Paulo, você não consegue jogar. O Miller sempre falou isso aqui. São Paulo é de vidro. Mas o São Paulo faz uma coisa agora que a gente está analisando o Crespo, erros, acertos. Mas o São Paulo está fazendo uma coisa que a gente tem que reverenciar. Normalmente, o resultado não acontece, manda o cara embora. Eu acho que você tem que reunir, conversar. Por que não está funcionando? O que a gente pode fazer para te ajudar? O que pode ser feito para... Isso é que tem que fazer mesmo, isso tem que fazer. Claro. O Garrafa está te mandando um abraço, viu? Eu imagino. Ele está escrevendo um monte de coisa aqui. Opa! Presentinho! Vamos lá. Opa, a cadeira. Presente, ó. O presente que vai sair agora é a bola. É a bola, presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Mais uma camisa aí alusiva do Palmeiras, que também é presente da Gol de Placa, vai pro Ednei Santos. Todos os presenteados, Ednei Santos e a Luciana Porto, que já saíram, né, hoje, eles têm uma semana para retirar os presentes aqui na TV Gazeta, tá bom? Vem pegar aqui com a gente. A nossa produção vai entrar em contato. Estamos no Tank Top já? Ainda não. Opa, ainda não tá.
Mas, ó, tá muita mensagem. Gente, uma cadeira maravilhosa. Cadeira gamer. Mostra a cadeira imagina, ó, hashtag mesa redonda lá que você mané, olha, ganhar isso aí. Mais de R$1.000 custa essa cadeira. Mais de R$1.000, R$1.500. Cara, R$1.000 e você não vai fazer hashtag mesa redonda? Pelo amor de Deus. Mesa redonda, cadeira gamer do Santos, que é um presente da loja WAW Design. Eu tava no site deles, WAW Design, lá de Santo André, olhando as cadeiras maravilhosas que eles têm. Eles entregam online para todo o Brasil, tá bom? Então coloca a hashtag Mesa Redonda, a gente entra nos Trending Topics e eu dou a cadeira de presente para você. Aí o cara conta, ganhei Milão no domingo à noite, né? Mas não é? Olha só. Aliás, ó, Belém do Pará tá assistindo a gente, viu? Muito obrigada aqui pelas mensagens e tudo. Que bacana, olha, delícia de lugar. A propósito de Belém, o clube mais brasileiro, né? mais admirado em todo o Brasil é o Flamengo. E o Flamengo está começando a encontrar dificuldades. Vamos dar uma olhada. América Mineiro e Flamengo no Independência. O rubro-negro abriu o placar já no finalzinho do segundo tempo com o Michael, o boneco Chuck do Mengão. Agora, e assistência sem tocar na bola? Já viu? Muita categoria do Pedro nesse lance. A vitória visitante parecia definida, mas aos 49 minutos da etapa final, Alê mandou para as redes o cruzamento do zagueiro Lucas Cal. Final, América 1, Flamengo também 1. Ô mestre, tá caindo de produção o Flamengo, perdeu do Grêmio no domingo, teve dificuldade, mas ganhou do Barcelona de Guayaquil e hoje esse empate com a América. Tá perdendo força esse time, mestre? Eu acho que ele está sendo vítima do esquema adotado a estratégia adotada pelo técnico Renato, que é de ficar poupando o jogador. Tanto é que o time que jogou hoje tinha várias reservas em campo. Contrariando o que nos ensinou o Jorge Jesus, que fez esse Flamengo jogar o ano inteiro com o mesmo time, havendo as modificações por questão de lesão e tal, mas uma ou outra, e deu no que deu aquele Flamengo maravilhoso de 2 anos atrás. Acho que esse é o problema do Flamengo, maior do que qualquer outro. Agora, claro, vai ter dificuldade, porque o Atlético não perde, né? E o Flamengo tá começando a ficar para trás. O Renato, ele tá repetindo a estratégia que ele tinha no Grêmio. Exato. Ele não joga o brasileiro para valer, ele joga as Copas. Aí você vai me perguntar, o Flamengo não tem mais elenco que o Grêmio? Evidente, né? E acho que o Flamengo é atual bicampeão brasileiro. Tanto é que ganhou a primeira partida. Exatamente. E acho assim, jogar contra o América numa rodada em que o Atlético pegava o São Paulo, podia perder ponto. Em que o Palmeiras pegava o Corinthians. Ele já sabia. Exatamente. Os resultados. E já sabia os resultados. Ele não levou para Belo Horizonte nem o goleiro titular. Então, poupar. Quando você poupa até o goleiro, você despreza o campeonato. Aí a entrevista do Renato, não, porque tem os 2 jogos atrasados e podemos lá, tem um confronto direto. Não pega. E não pega porque não está levando a sério contra o Grêmio, já poupou muita gente. Privilegiou a Copa do Brasil contra o Grêmio, que seria o 3º torneio em importância. E contra o América ele não levou ninguém. Praticamente ninguém. O Bruno Henrique precisava ganhar ritmo. Jogou como titular. Então eu acho assim, uma estratégia que talvez no Grêmio, pelo elenco curto, fizesse algum sentido. No Flamengo não faz o menor sentido. Tem algum risco do Flamengo ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil? Eu vi o jogo e o 2-0 não contou a história real, não. Olha, Fabito. Poderia ser 6-4. Olha, Fabito. No primeiro tempo, o Barcelona de Guayaquil criou 3 chances. O Diego Alves foi um dos melhores em campo. O Diego Alves salvou 3 gols certos. O Flamengo, o primeiro gol saiu, o jogo estava equilibrado. Porque o Barcelona de Guayaquil estava em cima. O América está fazendo um bom campeonato agora. Só que depois do gol, claro, mudou o panorama da partida, a muita qualidade do Flamengo prevaleceu. Bruno Henrique estava um mês parado, voltou e fez 2 gols, perdeu 2. Quer dizer, os gols perdidos pelo Flamengo depois que estava com um jogador a mais, poderia ter sido um resultado de 5-6-0, sendo um placar normal. Mas eu acredito que 2-0, hein, Paulo, é uma grande diferença. Qualquer história do gol fora, então, né? Se o Flamengo faz 1, o Barcelona tem que meter 4. Encaminhou, né? Que vale pro Palmeiras também, né? Vale, que é um empate do Se o Abel fizer um gol também... Eu já não concordo com o Arnaldo quando ele fala
do Renato menosprezar o campeonato. Até porque, se você tem um elenco como tem o dele, você tem que usar. Ele jogou, olha aí, Léo Pereira, Matheus, René, William Arão, Diego, Vitinho, Bruno Henrique. Pô, mas um time desse. E nós sabemos, time grande é aquele negócio. Quando quer acelerar, acelera. Palmeiras ganhou 2018 praticamente com o time reserva. Quando o time grande, quando quer acelerar, acelera. Sim. Agora, o treinador tem que dar oportunidade para os jogadores. Os jogadores que muitas vezes. Ó, o Michel entrou de novo, fez gol. Quando sai jogando, parece que tem uma pergunta para vocês. Quando vocês jogavam. Se o Miller viveu muito isso com o Tele, porque ele, dificilmente ele poupava. Sim. Quando você vai para um jogo em que seus companheiros titulares nem viajam, então tipo assim, para Belo Horizonte não vão 7 jogadores titulares. Você entende que o campeonato você não entende que o recado não é, o treinador não está dando a importância devida a isso. Claro que você pessoalmente tendo uma chance, vai querer fazer o máximo. O jogo do Flamengo é terça ou quarta? Quarta-feira. Quarta-feira. Aí eu discordo do Renato em poupar jogador. Tudo bem que o Felipe Luiz e o Arrascaeta estão voltando de contusão. Sim. Beleza. Mas os outros poderiam ter jogado. O Everton Ribeiro poderia jogado. O Everton Ribeiro não machuca. Se ele for eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, vão matá-lo no Rio. No sentido figurado, o Flávio falou do Diego Alves. Nós temos um Diego, nós temos um Vitinho, você tem o Pedro. Não, tudo bem, mas é que ele fala de não ter levado. Eu sei, mas isso mesmo passa assim, a sensação realmente, Paulo, sabe de mas no Brasil é esse negócio, tem sempre que estar jogando. Certo. Lá fora, nós jogamos lá fora e o Miller sabe muito bem. Treinadores tinha jogos lá fora que levam um grupo, o outro fica descansando em casa. O negócio é o seguinte, uma boa chance para você agora meter um hashtag lá e chegarmos no Trend Top. Até que nós vamos por quem é melhor. Só que agora, não é um quem é melhor, é o quem é melhorzão. Por quê? Temos 3 grandões, não tem? Futebol brasileiro? Tem Flamengo, tem Atlético, tem Palmeiras. Quem tem melhor elenco? Vamos fazer uma seleção? Vamos ver quem é melhor. 3, hein? Quem é melhor triplou. Nunca vi isso aqui. Vamos? Bora! Então vamos lá. Everson, Diego Alves ou Everton? Celso Cardoso. O Everton. Everton. Marca pra mim? Quem vai dar? Não, eles vão marcar, né? O Everton também? Arnaldo? O Everton do Palmeiras, melhor goleiro do Brasil. Chico? Diego Alves. Miller? O Everton. Michele? O Everton. Mestre? O Everton. Eu também vou de Everton. 1-0 para o Palmeiras. Mariano, Isla e Marcos Rocha. Aí, hein? Isla. Mariano, tô com o Paulo. Por que você riu, Paulo? Não, porque elencos enormes e aparecem 3 laterais aqui. Você fala, opa! O Isla nesse último jogo foi difícil, hein? Foi difícil ver ele jogar no último jogo. Você gostou dele no último jogo? Então vamos lá. Então repetindo, então. Isla, Paulo Sérgio, Mariano e Arnaldo. Mariano. Eu vou de Mariano também, uma boa revelação. Mariano. Michele. Mariano. Mestre. Vencido. Mariano, tô gostando muito. Nossa, Celso, você quer mudar o seu Posso somar os 3 e dar 1? Daniel Alves. Somos 3. Mas os caras querem o Galeano. Então joga com o Galeano. Garrafa, safado, você tem culpa disso. Júnior Alonso, Rodrigo Caio e Gustavo Gomes. Tá bom, aqui tá bom. Gomes. São do mesmo país, eu prefiro o Júnior Alonso ao Gomes. Júnior Alonso. Eu vou de Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não dá carrinho dentro da área. Tá tudo misturado aí, Miller. O Júnior Alonso, ele é mais clássico, tem mais técnica, né? E tem força, que é molecote, né? Júnior Alonso. Michele. Eu gosto do Gustavo Gomes. Mestre. Gomes. Gustavo Gomes também. O Miller falou um negócio bem importante aqui, a gente tem que, né? Eu vou de Júnior Alonso, não sei o que deu aí. Deu Gomes. Deu Gomes. Agora o outro zagueiro, Natan Silva, Davi Luiz e Luan. É o Natan e o Davi Luiz, essa resenha. Natan. Pra você, Paulo. A resenha é Natan e Davi Luiz. Quem que o argentino foi? Natan, e você, Paulinho? O Davi Luiz pela história. Davi Luiz. Eu com um jogo só vou com o Davi Luiz. Os outros 2 não me convencem. Embora o Natan tenha fazendo uma ótima temporada. Davi Luiz. Muito bom jogador. Davi Luiz careca é melhor que qualquer um dos 2. Miller. Olha, Flavito, o Davi Luiz estreou, né, quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Jogou demais. Sou mais Davi Luiz. Davi Luiz. Mestre. Davi Silva.
Mentira. Não, Davi Luiz ou Natan Silva? Natan Silva, né? Natan Silva, né, mestre? Eu acho que o jogo é complicado. Mas deu o Davi Luiz. Deu, né? Eu ia votar no Luan, mas... E o Flavito, vai de quem? O Luan. Eu gosto muito da saída do jogo dele. Eu gosto muito... Não. Pera. O Davi Luiz é mais jogador, mas ele chegou um jogo só, não dá. Eu gosto muito da saída do jogo do Luan. Acho que ele é um cara... Se ele tiver com uma boa... Você tem visto o jogo do Natan? A torcida do Palmeiras se Isso é bom. Eu gosto. Aqui não, aqui tá bom. Eu até falei, aqui tá bom. Aqui tá bom. Mas gostei do... Arana, olha aqui. Duas, briga por dois, né? Arana, Felipe Luiz de Piquerez. Arana. Não vou votar no Piquerez, vou ficar... Paulo. Arana pelo momento. Também pelo momento, Arana. Disparado, Guilherme Arana. Disparado Arana. Eu gosto do Guilherme Arana também. Mestre. Arana! Tá vendo o melhor momento, embora Felipe Luiz seja disparado mais jogador que ele. Mas nesse momento não dá pra... Ele tem machucado bastante esse ano. Já tá no fim de carreira, infelizmente. Tá, né? Um baita jogador. Vamos lá. Alain, William, Arão ou Danilo? Celso. Danilo. Eu tenho acompanhado muito esse Alain. Um belo jogador, sabe sair jogando. É o pé esquerda? Canhotinho. Sabe sair jogando, clássico, belo jogador, hein? Pode ter seleção brasileira. Você vai de Alain? Alain? Arnaldo. Eu gosto do Arão também, mas vou de Alain. Acho que pela temporada é o melhor deles nessa temporada. Chico. O momento é do Alain. Miller. A disputa é boa aí. Mas eu vi o Alain fazer coisas no meio campo, com a perna esquerda, olha, de um jogador de seleção brasileira. O Paulo Sérgio falou, o Miller falou, os dois acham que Pode levar, Tite. Pode levar, vai o Alain. Mestre. Alain. Bom, eu como bom palmeirense vou de Danilo. Só você falar assim, é nóis. Tô botando fé no Palmeiras. Vocês já repararam aqui. O Celso votou em quem, Celso? Danilo. Então vamos lá, vamos em frente. Não tô marcando nada, eu tô totalmente perdido aí. Deixa tá bom. comigo. Tá ali, né? 3 Atlético, 1 Flamengo, 2 Palmeiras. Jair, Diego e Zé Rafael. Então, é que o Diego não tem jogado, né? Mas ainda Voltou assim... hoje, né? Oi? Voltou hoje. Pois é. Ainda assim, eu sou mais o Diego. O Diego é um outro jogador, né? Do meio pra frente ele tem uma técnica melhor que a do Jair e do Zé Rafael. Eu gosto desse Jair. Você vai no Jair? Passadona, né? Arnaldo. Eu tô vendo o Flamengo tá 3-2-1. Vou votar no Diego. Pelo histórico. Vou dar uma forcinha. Chico. Olha, eu estou impressionado com esse Jair. Tem jogado muito bem, caindo pela direita, armando o jogo, fazendo gol, inclusive. E eu vou de Jair. Jair, Miller. O Jair é a proteção na frente da defesa do Galo, né? O Zé Rafael ele joga às vezes de volante, às vezes de meia, mas a técnica do Diego acho que vence. Diego. Michel. Diego. Mestre. Diego. Eu também vou de Diego e acho que ganhou o Diego, né? Ganhou. Olha como tá equilibrado. Legal isso aí, né? Vamos lá. O Arrascaeta volta? Volta não, quarta-feira agora. Tô falando em geral. Não tá, não. Não é comparação com o outro. Aí é bom também. Olha, aqui tá bem, hein, gente? Aqui tá grande o negócio, hein? Aqui ficou grandão. Nacho, Arrascaeta ou Rafael Veiga? Eu gosto muito do Nacho, mas eu acho que o Arrascaeta é Arrascaeta. Paulo? Precisa melhorar o marketing do Rafael Veiga, eu vou no Rafael Veiga. Arnaldo? Até entendi. Arrascaeta, eu vou Arrascaeta, mas esse páreo é bom, hein? É bom. Aqui tá bonito, aqui ficou legal. O melhor meia esquerda do futebol brasileiro, o Arrascaeta. Miller. E disparado, Arrascaeta. Arrascaeta. Fantasista. Eu gosto pra caramba. Arrascaeta. Arrascaeta também? Mestre. Gosto muito do Nacho Fernandes, mas é Arrascaeta, gente. Eu também gosto demais do Nacho. Acho um jogador. Depois que ele saiu, o River fez assim, ó. E ele era o cara que comandava o River. Mas aqui a gente tem que olhar pro Arrascaeta, claro, né? Sem dúvida. Savarino, Bruno Henrique e Rony. Acho o Savarino sensacional, mas o Bruno Henrique também faz uma diferença no Flamengo. Bruno Henrique. Bom, Bruno Henrique. Não sei como esse rapaz não tá na seleção. Bruno Henrique também. Bruno Henrique.
Injustiçado na seleção, Bruno Henrique. O que será que aconteceu, né? Bruno Henrique, alguma coisa aconteceu. Assustou o pessoal lá, ele teve se assustou com os treinos lá que o Tite deu e aí o pessoal... Ele se assustou com os treinos? Ele teve dificuldades lá, pelo que a gente está sabendo. Mestre. Bruno Henrique. Tá, eu como palmeirense vou votar no Rony, já deu o Bruno Henrique. Vai fechar a linha de 5, né? 3, 4, 2. Diego Costa, Gabigol e Luiz Adriano. Eu duvido também. Diego Costa. Paulo? Gabigol. Na atualidade, Gabigol. Gabigol, né? Tanto gol. Mestre? Gabigol é o artilheiro há 3 anos no Brasil, tá louco. Eu acho o Diego Costa infinitamente mais jogador. Infinitamente. Mas, óbvio, pelo momento, o Diego chegou agora. Então vamos de Gabigol, mas acho que como jogador, o Gabigol não vai chegar nunca no nível do Diego Costa. Eu acho. Mas espero que seja o contrário. Como tá? 3 Atlético, 5 Flamengo, 2 Palmeiras. Também tá bom, hein? Hulk, Everton, Ribeiro e bom, Dudu. Essa parada aqui tá boa. Forte. Apesar do Everton na seleção, o Hulk também foi chamado, mas eu vou de Hulk. Eu vou na qualidade do Everton Ribeiro. Páreo duro. Não podem jogar juntos, né? Mas Hulk pela temporada. O momento, né? Tem que ver o momento. Olha, Flávio, eu nunca vi um jogador assim, centroavante, com essa força e essa vibração que o Hulk tem. Eu me lembrei um pouquinho do Adriano. O Adriano tinha mais ou menos um estilo de jogo parecido com o dele. Mas era um pouco mais técnico. Mas o Hulk, para mim, hoje, imbatível. Hulk. Miller. Dudu instável, Everton Ribeiro também tem jogado mais mal do que bem do Flamengo, é bem verdade isso. Hulk disparado. Hulk, o incrível. Mestre. Hulk. Eu também vou de Hulk aqui. Então, como é que ficamos? 4... Seleção tá escalada, se você quiser, te falo. Já. Cuca, Renato Gaúcho ou Abel? É bom par, hein? Bom, o Abel não, né? Tira o Abel. Ninguém vai falar o Abel. Pô? Eu fico com o Cuca. Acho que o trabalho que o Cuca faz já fez com o Santos na temporada passada. Cuca esse ano, sem dúvida. Demorou pro Cuca ganhar um título, lembra? Tava difícil, Demorou. Ele perdia títulos, que ele chegava na final com um time melhor e perdia títulos, perdia. Como ele começou a ganhar, ele não parou mais. Então hoje, para mim, o melhor técnico do Brasil é ele. Cuca. Miller. Independente da minha amizade que eu tenho com o Renato, mas o Cuca é melhor. Michele. Cuca. Mestre. Cuca. Nossa, unanimidade. O Flavito vai votar no Abel. Não, eu votarei no Cuca. Mas na terça-feira. os caras estão guardando isso aqui. Na quarta. Na terça-feira, por volta de meia-noite. O Abel vai dizer, eu gosto muito do Cuca. É um grande treinador. Mas vencemos, sabe como é que é? Estratégia. Calma, gente. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho pra vocês e aí nós vamos montar o campinho, tá bom? Com a seleção, seria a seleção brasileira se não viesse ninguém do exterior. Bem simples e rápido. Arnaldo, daria pra fazer uma seleção brasileira só com jogadores do Brasil? Daria. Eu acho que teve muito retorno nesses últimos tempos e nós temos um time desde 2019 acima da média que é o Flamengo. Se você for pensar, né, Flávio? Hoje, a convocação do Tite tem uma base Flamengo. Verdade, com alguns que já saíram. Sim. Gerson, Paquetá, etc e tal. Mas acho que daria sim, daria para fazer. Competitivo. Eu vejo assim, Marquinhos, Neymar, Casemiro, esses não tem discussão. O resto daria para fazer um ótimo time aqui, mas esses 3 jogadores são muito acima da média, na minha opinião, Neymar, Marquinhos e Casemiro. Faltam os 3. Michele, acho que já dá pra gente... Já dá, vou dar aqui, ó. Não saiu a cadeira gamer. A cadeira gamer não saiu por muito pouco, então fica para domingo que vem. Eu vou estar aqui e a gente vai dar essa cadeira de presente, tá certo? Tem que colocar hashtag mesa redonda, cadeira game da WAW Design. Muito obrigada aí pelo presente lindo que vocês mandaram pra gente aqui no Mesa Redonda, tá? E eu fui dar uma olhada aqui na questão do Bruno Henrique. Muita gente, poxa, por que ele não é convocado? Parece que ele foi mal num treino de meio campo, né? Isso mesmo. Ele foi mal e aí Num treino, né? Num treino. Num treino de meio campo. Não é que ele foi mal, ficou assustado.
Falou assim, A informação que eu tenho ficou assustado. Ó, o César Sampaio falou que ele não foi bem no campo reduzido na atividade de toque, passe. Mas o Bruno Henrique é o jogador para jogar em campo aberto, né? Então você vai reduzir o campo, né, no treinamento do Tite, do César Sampaio, né? Vai reduzir o campo e aí só vai jogar campo reduzido. Porque o Bruno Henrique na vertical, como se diz hoje, ninguém pega ele. É um monstro. Quem falou isso foi o Vampeta, tá? Não sei. Não, eu vi aqui na internet, tá foi o bom. Vampeta. Ó, o time como ficou? Everton, Mariano, Gustavo Gomes, Davi Luiz e Arana, Diego, Alain. O Hulk, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ficou um bom time. Para ser uma seleção brasileira, você tem que nacionalizar o Cuca o técnico deu o Cuca. Tirar o Arrascaeta e colocar o William, aí fica perfeito. Aí fica perfeito, né? A nossa enquete, Michele. A enquete é o seguinte, olha, a derrota do Palmeiras no derby pode influenciar negativamente no duelo contra o Atlético pela Libertadores? Sim, 76% dos votos, hein? Então veremos. Eu acho que vai influenciar mesmo. O Palmeiras vai ter que ganhar de qualquer jeito. Tem que Palmeiras. Ué, tem que ganhar mesmo. Você está puxando o saco do Palmeiras por quê? Por causa da Leila? Que você gosta? Não, velho. E ela vai ser a próxima presidente? Eu gosto muito da dona Leila, mas é por causa do Palmeiras. É por causa do Palmeiras, do Abel Ferreira. Eu sou amigo ele é do São Abel. Paulino, não sei porque está elogiando o Palmeiras. Ô, Arnaldo, que prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela sua simpatia e por atender o nosso convite. Muito obrigado. O prazer é meu, sempre à disposição. Obrigado pela companhia ilustre aqui. Imagina, e até uma próxima. Foi muito bom. Mestre Helena, um abração, obrigado, como sempre. Celso, um abraço. Falamos na terça de madrugada. Um abraço, Paulo Sérgio, um abraço, Chicão. Um abraço, Miller. Abraço, Anderson, até Camargo. Vai, Corinthians. 6 da tarde com a Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau.